Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura ouvimos uma pergunta. Senhor, quem conhecerá a tua vontade, se não lhe deres a sabedoria e não enviares o teu Santo Espírito lá do céu? Ouvimos essa pergunta depois que dois jovens beatos, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, foram proclamados santos. E isso é providencial. Brota espontâneo o aplauso da praça. Com efeito, no livro da sabedoria, essa pergunta é atribuída justamente a um jovem, como eles, o rei Salomão. Ele, com a morte de Davi, seu pai, percebeu que tinha muitas coisas: poder, riqueza, saúde, juventude, beleza e realeza. Mas justamente essa grande abundância de meios fez surgir em seu coração outra pergunta: o que devo fazer para que nada disso se perca? E compreendeu que a única maneira de encontrar uma resposta era pedir a Deus um dom ainda maior, a sua sabedoria, para conhecer os seus projetos e aderir fielmente a eles. Na verdade, ele percebeu que só assim tudo encontraria o seu lugar no grande desígnio do Senhor. Sim, porque o maior risco da vida é desperdiçá-la fora do projeto de Deus. Também Jesus, no Evangelho, fala-nos de um projeto ao qual devemos aderir totalmente. Ele diz: quem não tomar a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. E ainda: qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Assim, convida-nos a aderir sem hesitação à aventura que ele nos propõe, com a inteligência e a força que vem do seu Espírito, e que podemos acolher na medida em que nos despojamos de nós mesmos, das coisas e ideias às quais estamos apegados, para nos colocarmos à escuta da sua palavra. Muitos jovens, ao longo dos séculos, tiveram de enfrentar esta encruzilhada na vida. Pensemos em São Francisco de Assis. Tal como Salomão, também ele era jovem e rico, sedento de glória e fama. Por isso partiu para a guerra, na esperança de ser nomeado cavaleiro e cobrir-se de honras. Mas Jesus apareceu-lhe ao longo do caminho e fez-lhe refletir sobre o que estava a fazer. Recuperando a lucidez, dirigiu a Deus uma pergunta simples: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, voltando atrás, começou a escrever uma história diferente. A maravilhosa história de santidade que todos conhecemos, despojando-se de tudo para seguir o Senhor, vivendo na pobreza e preferindo o amor pelos irmãos, especialmente os mais fracos e os mais pequenos, ao ouro, à prata e aos tecidos preciosos do seu Pai. E quantos outros santos e santas poderíamos recordar? Às vezes nós os retratamos como grandes personagens, esquecendo que tudo começou para eles quando, ainda jovens, responderam sim a Deus e se entregaram totalmente a Ele, sem guardar nada para si mesmos. Santo Agostinho conta, a esse respeito, que no nó tão complicado e emaranhado da sua vida, uma voz no seu íntimo lhe dizia: eu quero a ti,
E assim Deus deu-lhe uma nova direção, um novo caminho, uma nova lógica, em que nada da sua existência se perdeu. Nesse contexto, hoje, olhamos para São Pier Giorgio Frassati e São Carlo Acutis, um jovem do início do século XX e um adolescente dos nossos dias, ambos apaixonados por Jesus e prontos a dar tudo por Ele. Pier Giorgio encontrou o Senhor através da escola e dos grupos eclesiais, a Ação Católica, as Conferências Vicentinas, a FUTE, a Ordem Terceira Dominicana, e o testemunhou com a sua alegria de viver e de ser cristão na oração, na amizade, na caridade. A tal ponto que, ao vê-lo circular pelas ruas de Turim, com carrinhos cheios de ajuda para os pobres, os amigos o rebatizaram de Empresa de Transportes Frassati. Ainda hoje, a vida de Pier Giorgio representa uma luz para a espiritualidade leiga. Para ele, a fé não era uma devoção privada. Impulsionado pela força do Evangelho e pela pertença a associações eclesiais, se comprometeu generosamente na sociedade, deu a sua contribuição à vida política, dedicou-se com ardor ao serviço dos pobres. Carlo, por sua vez, encontrou Jesus na família, graças aos seus pais, Andrea e Antônia, presentes aqui hoje, com os dois irmãos, Francesca e Michele. Imagem da mãe de Carlo Acutis. Depois também na escola e, sobretudo, nos sacramentos celebrados na comunidade paroquial. Assim cresceu, integrando naturalmente nas suas jornadas de criança e adolescente a oração, o desporto, o estudo e a caridade. Ambos, Pier Giorgio e Carlo, cultivaram o amor a Deus e aos irmãos por meio de meios simples ao alcance de todos. A Santa Missa diária, a oração, especialmente a adoração eucarística. Carlo dizia: diante do sol ficamos bronzeados. Diante da Eucaristia, torna-se santo. E ainda, a tristeza é o olhar voltado para si mesmo. A felicidade é o olhar voltado para Deus. A conversão nada mais é do que desviar o olhar de baixo para cima. Basta um simples movimento dos olhos. Outra coisa essencial para eles era a confissão frequente. Carlo escreveu: a única coisa que devemos realmente temer é o pecado. E admirava-se porque, são sempre palavras suas, os homens se preocupam tanto com a beleza do próprio corpo e não se preocupam com a beleza da própria alma. Ambos, por fim, tinham uma grande devoção pelos santos e pela Virgem Maria e praticavam generosamente a caridade. Pier Giorgio dizia: em torno dos pobres e dos doentes, vejo uma luz que nós não temos. Definia a caridade como o fundamento da nossa religião. E tal como Carlo, a praticava sobretudo por meio dos pequenos gestos concretos, muitas vezes escondidos, vivendo aquela que o Papa Francisco chamou de a santidade ao pé da porta. Quando a doença os atingiu e ceifou as suas jovens vidas, nem mesmo isso os impediu de amar, de se oferecerem a Deus, de bendizê-lo e de rezar por si próprios e por todos. Um dia, Pier Giorgio disse: o dia da morte será o dia
mais bonito da minha vida. E na última foto, que o retrata enquanto escala uma montanha do Val di Lanzo, com o rosto voltado para o objetivo, ele escreveu: para cima. Além disso, ainda mais jovem, Carlo gostava de dizer que o céu nos espera desde sempre e que amar o amanhã é dar hoje o melhor de nós mesmos. Queridos, os santos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis são um convite dirigido a todos nós, especialmente aos jovens, a não desperdiçar a vida, mas a orientá-la para o alto e a fazer dela uma obra-prima. Eles nos encorajam com as suas palavras. Não eu, mas Deus, dizia Carlo. E Pier Giorgio: se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até ao fim. Essa é a fórmula simples, mas vencedora da sua santidade. E é também o testemunho que somos chamados a seguir para saborear a vida até o fim e ir ao encontro do Senhor na festa do céu. Palavra